Olá, estamos de volta. Vamos lá, agora nós vamos falar, a gente continua com o tema, né? Como ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a conhecer e a amar a Deus. E nós vamos falar agora sobre um tema muito importante. A palavra do Senhor diz, principalmente ali no Antigo Testamento, diz assim, em Salmos principalmente, diz assim: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós estamos falando de um Deus aqui cuja sua característica, dos seus atributos é bondade. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso precisa estar bem estabelecido dentro de nós, principalmente quando nós vamos conversar com os nossos filhos, sejam crianças, sejam adolescentes ou até mesmo adultos. Isso precisa estar bem estabelecido dentro de nós. Não importa como está o mundo, as circunstâncias, né? Os questionamentos que a gente tem, que a gente sabe que eles têm, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Já vi essa frase algumas vezes. Questionamento de sofrimentos, de tantas angústias, de tanta injustiça, né? E muitas vezes a gente olha para Deus e fala: Deus não está fazendo nada, será que Deus é bom mesmo? A gente às vezes tem aquela visão de um Deus carrasco, de um Deus que está pronto para punir, né? A Para gente sabe, castigar para se não castigar, cumpriu aquilo que ele isso. mandou, aquilo que ele determinou, né? Deus está vendo, eu não estou vendo, mas Deus está vendo o que está acontecendo. Isso é uma verdade? Deus ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, mas nós precisamos entender, não numa perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus mesmo, segundo a palavra dele, que Deus é bom sim, o tempo todo. Ele é um Deus bom, mas ele é um Deus justo também. E nós sabemos também que há leis espirituais, há leis da física, há leis humanas aqui, né? Que a gente precisa lidar todos os dias, mas há também leis espirituais. Então, a palavra diz assim que o salário do pecado é a morte. Diz também que a alma que pecar, essa morrerá. E era isso que estava sobre nós, antes de Jesus vir, tomar o nosso lugar e morrer ali na cruz, havia essa sentença sobre nós. Se o salário do pecado é a morte, então a alma que pecar, ela vai ter que morrer, né? Isso é um fato, isso é algo estabelecido pelo próprio Deus. Então, essas leis espirituais, né? É estabelecida por Ele mesmo. Então, mas assim, sempre, irmãos, sempre eu quero dizer para vocês na perspectiva do cuidado e do amor de Deus pela nossa vida. Por que não pecar? Porque isso vai ferir Deus? Não, Deus não pode ser ferido nesse sentido. A gente não peca, é porque nós mesmos somos prejudicados com o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus veio, pagou o preço que estava, a condenação que estava sobre nós, veio sobre ele ali na cruz. E é como se Deus dissesse assim: bom, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou enviar o meu próprio filho para que ele pague o preço por vocês ali na cruz. E amor maior do que esse não há, bondade maior do que essa não há. E a gente às vezes olha o Antigo Testamento, né, e vê, por exemplo, eu quero agora trazer um questionamento, né, que fala sobre se no meio da congregação houvesse, lá no Antigo, né, Testamento diz isso, se houvesse um filho que fosse contumaz e rebelde. Depois nós vamos verificar essa palavra. Eu não vou parar o vídeo por causa dela, mas eu não sei se é contumaz ou costumaz, Eu vou ver enfim. aqui, vou consultando enquanto você vai Enquanto você falando. vai falar a palavra certa aqui, né? Mas aquele filho rebelde, como que fazia quando havia um filho rebelde? Como que eles faziam lá no Antigo Testamento? O próprio Deus disse: se houver um filho assim, você vai pegar esse filho, vai advertir, vai confrontá-lo para que haja uma mudança, ou seja, ele vai ter uma oportunidade de mudar. Caso ele não mude, caso ele continue rebelde,
o que que vocês vão ter que fazer? Levar o seu filho no meio da congregação, todos vão ter que apedrejá-lo, inclusive você, viu? Pai e mãe, vocês vão apedrejá-lo até a morte. Era o que a lei dizia, para que fizesse isso com o filho. Então, assim, a gente, ao olhar isso, né, ao perceber isso, a gente fica assim, nossa, mas onde eu tô vendo amor? Né? Às vezes a gente para e pensa assim, eu não consigo nem ver um ladrão, alguém que mereça muito ser castigado, né? E ser condenado dessa forma. A gente às vezes fica meio chocado, falando, mas eu não consigo ver uma pessoa má ser morta dessa maneira, quanto mais um filho. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Há muito tempo eu tive pensando sobre isso, né? E eu falando com Deus, eu não entendo essa passagem. Por que o Senhor disse isso? E veio ao meu coração, e essa é uma revelação pessoal, né? Filha, todos têm oportunidade. Ninguém pode alegar falta de oportunidade. Todos têm a oportunidade. Ao ser confrontado com um erro, tem oportunidade de mudança. Mas caso não haja mudança, é contumaz, né, amor? Isso, contumaz. E significa obstinado, insistente, né? No termo jurídico diz que o indivíduo que deliberadamente se recusa a comparecer perante o juiz que o tenha citado. Isso, rebeldia, né? E aí, como, né? Lidar com essa situação. Sim, né? Eu estava dizendo que Deus, então, disse para mim, falou, filha, ele teve oportunidade e ele não mudou. E na palavra, e no texto ainda fala assim, ele vai ter que ser morto. Por quê? Para que ele não venha contaminar outros e outros também venham a morrer por causa dessa disseminação, dessa rebeldia entre os outros. Aí a minha perspectiva mudou, ao invés de olhar para aquilo que a lei dizia, para resolver um problema, eu pude olhar com outros olhos, eu pude olhar com o olho daquele que diz assim, bom, esse filho, né, essa pessoa, ela teve uma oportunidade e ela rejeitou essa oportunidade. Agora, para que outros não sejam contaminados e se percam também, ele vai ter que morrer, porque a lei dizia, então você vai ter que morrer. Agora hoje, irmãos, depois que Jesus veio, depois que Jesus morreu ali na cruz, na verdade, nós estamos num período chamado graça. No entanto, no meu entendimento, né, no entendimento do Fernando também, tudo é graça. De Gênesis a Apocalipse é graça de Deus sendo revelada. Mas nós estamos, né, nesse período aí chamado graça, que nós dizemos, porque no tempo da graça, se você for rebelde, você tem o direito de viver nessa rebeldia até que você morra, ou até que Jesus volte. Né? O problema não é viver em rebeldia, e sim morrer em rebeldia, porque isso vai ditar onde nós vamos passar a eternidade, como a gente comentou no outro vídeo. Mas então, diante dessa situação, né, que a gente estava comentando lá do apedrejamento, se nós conhecêssemos exatamente como é passar a eternidade sem Deus, e aí nós sabemos que é real, a Bíblia fala disso, Jesus fala disso na Bíblia, que é sobre o inferno. O inferno nada mais é do que viver longe de Deus, passar a eternidade longe de Deus. E se a gente então, nesse tempo agora, a gente entendesse isso direito, a gente ia dizer, não, peraí, meu filho viver aqui nesse tempo da graça, mas se ele morrer do jeito que ele tá, eu prefiro então, Senhor, que ele seja apedrejado até a morte, porque a lei falava que ele tinha que ser apedrejado até a morte para haver salvação, porque estava cumprindo a lei ali. Com aquele ato estava cumprindo a lei. Então, aí você pensa assim, não, mas pelo menos ele foi salvo. Com aquela atitude ele foi salvo. Antes ser salvo assim, do que viver na graça, sendo rebelde e vivendo deliberadamente e morrer desse jeito.
Vocês entendem o que eu estou falando? Morrer desse jeito e passar a eternidade longe de Deus é muito pior do que um cumprimento ali de uma lei. E essa revelação, esse entendimento de que Deus poupou os outros, né, de serem contaminados com a rebeldia daquele. E aquele tinha a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependia. Então, era chamado diante da congregação e apedrejado até a morte. A gente pode conversar mais e falar mais sobre isso, mas isso foi uma revelação pessoal sobre Deus, né? Falando claramente comigo, filha. Ele teve a oportunidade, mas ele rejeitou a oportunidade. E vocês têm espaço. E o Fernando vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu creio que é o próximo tema. Sobre obediência e honra. Como que nós vamos lidar? Baseado em obediência ou baseado em honra? E aí entra muito nisso. Quando o relacionamento é baseado na honra, tem que ter um espaço para haver a desonra. E é onde essa pessoa, esse filho ali rebelde, ele teve esse espaço para se arrepender, ele teve esse espaço para errar, mas também para se arrepender, e rejeitou isso, né? Amém? Vamos gravar o outro aí na sequência. Espero que tenha havido entendimento e revelação, acima de tudo, da bondade de Deus. Não importa, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.